Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti 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 Om. Namastê. Bom dia a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós damos continuidade ao capítulo 2 do Bhagavad Gita. Vocês devem estar bem localizados. Estão todos localizados no texto, Marcelo? Ok. Esperamos que sim. Quem não estiver localizado ou localizado com o texto, fale com o Marcelo depois, ou mande uma mensagem e talvez ele possa ser de ajuda neste momento. Então, nós vimos até então que o Krishna estava ali, né, tentando ajudar o Arjuna a confrontar uma situação, né, muito desafiante, né, na qual o Dharma estava sendo ameaçado a total destruição, né? As forças do mal eram dominantes, né, naquele momento, né, que não é muito distante da nossa situação atual, né? E o Krishna estava ali, né, representando, né, não somente o conselheiro, né, o motorista do Arjuna, né? Nós lembramos que o Arjuna escolheu ao Lord Krishna ao invés de escolher o exército de Krishna, né? Então, Krishna estava ali para orientá-lo, né? Mas Arjuna não tinha ideia do que tipo de orientação viria da parte de Krishna, né? Ele conhecia o Krishna, mas não conhecia ele como uma manifestação de Ishvara, né? Uma manifestação de Deus. Então, Krishna estava ali, o objetivo número 1 era o restabelecimento do Dharma, e ele tentava de tudo, né, para provocar e motivar o Arjuna a responder de modo adequado e apropriado, e enfrentando, né, aquela batalha que serviria para restabelecer o Dharma, né, sem o qual a vida perde, de um certo modo, o propósito, né? Se o Dharma se o campo Dharma for completamente destruído, né, pelas forças do mal, aí não existe mais um ambiente no qual os seres vivos, inteligentes, possam processar karma, processar vasanas, evoluir, crescer, refinar, purificar e completar essa jornada que é o autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Então, nós temos uma certa responsabilidade de manter o Dharma, né, favorável. E o Krishna, sabendo disso, ele fez de tudo, usando aquelas 3 táticas, né? Ele tentava encorajá-lo, né, a fazer o que ele devia através do orgulho, do ego, né? Dizendo que ele precisava fazer, senão ele seria ridicularizado, né? A sua fama, o seu nome, né, seriam destruídos, o seu caráter seria abusado, e etc. E não funcionando nada disso, ele entrou no ângulo, né, assumiu essa perspectiva da ética moral, né, o Dharma, e explicou para ele, tentou explicar que aquela guerra era uma guerra necessária, uma guerra que ele não tinha convidado, uma guerra que ele fez de tudo para evitar por meios diplomáticos, mas ainda assim não cabia nenhuma outra resolução que não fosse o combate e a destruição do exército inimigo. E nós sabemos que Arjuna ficou confuso devido àquela problemática chamada samsara, né? O desejo, o apego, a dependência que conduz ao comprometimento da nossa faculdade discriminativa, ao ponto que Arjuna confundia Dharma com Adharma e Adharma com Dharma. Krishna tentou resolver aquele problema do ponto de vista ético, moral, kármico,
e ainda assim Arjuna persistia, insistia em não se mover, de não querer fazer essa batalha. E no final das contas, Krishna começou a ensinar a ele os ensinamentos espirituais mais elevados dos Upanishads, dizendo que não se preocupe, porque isso tudo aqui é parte desta ordem secundária, mas fundamentalmente ninguém vai matar, ninguém vai morrer. Aí ele começou a explicar a natureza do ser, a natureza do Atma, né? Como aquilo que não faz nada e que não é afetado por nada. Na realidade, né, a essência, a natureza de tudo e de todos não será afetada, mas ainda assim, levante e lute, né? Então, isso parece ser um paradoxo monstruoso, porque, primeiro, as pessoas acham que a ahimsa, que é a não violência, né, seja um valor absoluto. Mas a ahimsa não é um valor absoluto, é um valor relativo. Existem exceções nas quais a violência se faz necessária, né? A destruição se faz necessária, como neste caso, né? Então, as pessoas, naturalmente, elas fazem confusão a respeito disso, né? Não, parece uma violência. E, por outro lado, elas ficam confusas quando elas ouvem Krishna falando sobre, né, o fato de que, na verdade, nada disso irá afetar o ser, que é a natureza de tudo e de todos. Portanto, levante e lute, né? Então, se nada vai afetar a natureza de tudo e de todos, para que eu vou me levantar e lutar? Né? Essa é a questão. Para que eu vou me levantar e lutar para proteger o Dharma, se, na verdade, nada afeta a natureza de tudo e de todos? Não parece uma contradição, Luciana? Né? Se o ser é a carta, não faz nada, e a bokta não experimenta nada, por que eu tenho que levantar e lutar? E o Arjuna, ele contra-argumentou, também sendo muito inteligente, com Krishna a respeito disso também, né? Mais à frente, né? Então, você fala sobre tudo isso, então, para que eu vou, né, entrar nesta guerra sanguinosa, né? Então, a compreensão, né, de Satya e Nitya, ela permanece, né, a base de tudo isso, você saber, compreender, né, e não misturar essas duas ordens de modo tal que eu levante, lute, faça, experimente e cresça, né, dentro do âmbito de Nitya, né? E por quê? Porque somente então eu posso criar o ambiente físico, mental, psicológico, que me permite purificar, crescer, né? Refinar a minha mente de modo que eu possa realmente, finalmente, compreender a minha natureza, a karta e a bhokta, a natureza de tudo e de todos, como aquilo, né, que não faz nada, que não experimenta nada, porque nós somos este princípio testemunha não experiencial que transfere, digamos assim, concede consciência e existência para o complexo corpo-mente, né? Então, a nossa identificação como este princípio testemunha, que não é a entidade viva experiencial, mas ainda assim é a fonte ou a natureza ou a essência dessa entidade, ela nos permite simplesmente observar tudo sem o envolvimento mental, emocional, psicológico, que é tão comum à experiência humana, né? Então, a chave de tudo é compreender a minha natureza, a carta e a bhakta, mas ainda assim interagir com o mundo, né? Daquela perspectiva, daquela plataforma de identidade, de tal modo que eu possa esgotar o meu karma, né, como uma entidade que age e, e experimento os resultados de minhas ações, mas ainda assim, né, consciente, né, certo da minha natureza livre e independente desta dimensão secundária, que é a dimensão da entidade experienciadora, né, conhecedora, etc, etc. Então, tudo isso, né, dá margem para muita confusão no mundo espiritual, no qual as pessoas, né, ficam sem saber, né, e usam, se utilizam de muitos desses ensinamentos como desculpa, né? Às vezes a gente não quer agir, a gente diz, mas eu sou a carta, eu sou a boca,
então eu não vou fazer nada, né? Então a pessoa não compreende, né, o momento o qual a pessoa deve afirmar eu sou a carta, eu sou a bhakta, e o momento que a pessoa não deve afirmar eu sou a carta e eu sou a bhakta, né? Quando eu sou chamado a responder aos estímulos, eu jamais posso dizer para o meu chefe na empresa ou para os meus empregados e dizer, não, eu sou a carta e eu sou a bhakta, e eu não falo e não faço nada, né? Não, porque agora você está interagindo, né, exercendo os seus papéis sociais como entidade, né? O ego, a entidade que faz, né, e que experimenta, que conhece, e eu tenho que não confundir as minhas duas naturezas, né? E saber exatamente quando eu digo, não, eu sou aquele princípio, a carta e a bhakta, portanto, apesar de todas as minhas interações e ações, nada realmente me afeta, né? Vocês percebem a diferença e a sutileza quando nós não confundimos, né, essas declarações upanishádicas e a usamos de modo equivocado, né, como subterfúgios, como desculpas, muitas vezes, né? Então, o Krishna, né, ele vai, neste processo do Gita, ele vai nos ajudar a compreender de modo que nós não façamos essas confusões que são muito comuns no mundo espiritual, né? Nesse samsara espiritual, né? Ok. Então, nós vimos esses três ângulos, né, de abordagem do Lord Krishna, né, com o objetivo, né, de motivar, né, cutucando Arjuna, né? E ele iniciou o Bhagavad Gita, né, os ensinamentos propriamente ditos, com Atma, Anatima, Viveka, que é um instrumento, né, que são as ferramentas mais fundamentais do Vedanta, a discriminação entre o ser, né, o aspecto da nossa experiência humana, que é a nossa consciência e existência, que não é exatamente a consciência individual, ou a mente, ou o intelecto, e muito menos o corpo energético e o corpo físico, né? Essa distinção entre o ser e o ser aparente, né? Entre o espírito e a matéria, a energia, né? É a discriminação final no processo de elevação espiritual do indivíduo. É quando o indivíduo, ele finalmente ele começa a transferir a sua identificação, a sua identidade da matéria e energia para o espírito, que é a consciência universal pura, né? Então, este é o processo vedântico de discriminação de Viveka entre Atma e Anatma, né? O espírito da matéria barra energia, né? Então, ele iniciou deste modo, como nós sabemos, né? E de modo tal que nós possamos nos beneficiar desses ensinamentos vedânticos, né? Apresentados neste formato, né? De um romance, digamos assim, um romance dramático, né? Então, ele começou dizendo que ele podia, sim, entrar nessa guerra porque o corpo dele, o corpo de Bhishma e de Drona, de todos os seus parentes do outro lado do campo de batalha, os corpos não são realmente o Atma, porque o Atma é imperecível, né? E os corpos são perecíveis, né? So, ele utilizou, né, esses aspectos do ser, do Atma, e os aspectos do Anatma. Ele foi apresentando essas distinções para todos nós, né, para estimular Arjuna, né, a fazer o que ele devia, né? Então, ele foi discutindo a natureza deste ser, o que é, quais são os aspectos, qual é a natureza deste ser e quais são os aspectos do não ser ou do ser aparente, como nós já vimos. Não é uma questão somente de identificar e compreender a natureza do ser, a natureza do espírito, mas a gente precisa compreender da nossa natureza secundária como matéria e energia também, e não misturar essas duas naturezas, né? Reconhecendo a nossa natureza aparente, reconhecendo a nossa natureza absoluta, sabendo, né,
quando eu estou exercendo, né, os meus papéis através da minha natureza aparente secundária, né, de tal modo que eu compreenda, né, que o corpo físico e a mente eles são limitados e até mesmo pelo tempo e o espaço, né? Mas a minha natureza absoluta, ela é free e independente, é sem início, meio e fim, ela é além da temporalidade, é além do espaço, da limitação espacial, né, ou espacialidade, talvez possamos dizer, né? Ela é aquilo que pervade tudo, e todos aqueles aspectos do ser que nós já conhecemos muito bem, né? Mas, de novo, é importante a gente compreender a nossa natureza secundária também. Por que que é importante? Luciana, você que está fazendo esse, por que que é importante que nós compreendamos exatamente a nossa natureza secundária, né? Eu acredito, professor, que para justamente não fazer essa confusão entre Atma e Anatma, e compreender que essa natureza secundária é movida pelas vasanas, para a gente conseguir fazer essa discriminação, e não ser, como a gente viu nas aulas passadas, ser levado por essa natureza e se perdendo cada vez mais. Sim, sim. Compreendendo a nossa natureza limitada enquanto complexo corpo-mente, compreendendo a natureza mortal, temporal desse complexo corpo-mente, não tentando aquilo que é uma impossibilidade, né? Porque quase tudo que nós fazemos na vida é uma tentativa inconsciente de buscar, né, a ilimitação e a imortalidade para o complexo corpo-mente, né? Então, uma frustração e um desperdício de energia enorme. Então, é melhor que a gente compreenda a natureza limitada do complexo corpo-mente, a natureza temporal, né? A natureza carta, aquele que foi desenhado, aquele aspecto da minha experiência que foi desenhado para responder aos estímulos, ao invés de ficar parado, né, dizendo que eu sou a testemunha, né, em princípio, a testemunha que não faz nada. Então, compreender o nosso aspecto Nietzsche, a nossa natureza carta, bhakta, nossa natureza temporal e limitada em todos os sentidos, é muito importante, senão a gente fica fazendo essa confusão que você mencionou, né? Então, ele foi falando sobre a natureza do Atma no início, né? E ele foi estabelecendo esses aspectos do Atma, né? Tudo depende do Atma, né? Nós sabemos que o Atma, ele é aquilo que é a única realidade, é aquilo que é permanente, né? Imperecível, além do nascimento e da morte, né? É aquilo que existe em tudo, porque é o que concede existência, consciência a tudo, né? Então, ele foi relacionando todas essas naturezas até chegar na natureza toda pervasiva, né? Toda penetrante, né? O porquê desta natureza toda penetrante, toda pervasiva, porque ela denota a natureza ilimitada do ponto de vista espacial, né? Na verdade, este ser existe além do espaço, né? O espaço é o elemento primário, o primeiro elemento, né? Produzido, projetado por Maheshwara, e o ser é mais ou menos como o espaço, né? Ele simplesmente não termina numa determinada fronteira, né? A partir do qual o ser deixa de existir, né? Ele é aquilo que permeia, pervade, né? Que acomoda todos os universos, né? Então, nós fomos vendo todas essas naturezas do ser, inclusive a natureza, né? A carta e a bhakta, que foi a última natureza relacionada, né, nesta passagem do Gita, né, que no final das contas, o ser ele não faz nem experimenta nada, né? Esse foi o último dos aspectos do ser, né, relacionado, né, nesta descrição daquilo que é a nossa natureza primária, né? E aí o Swami Paramarthananda, né, ele apresenta aqui
ele apresenta, dentro da natureza, né, de Atma, né, como Nitya é a permanência, né? Satya é aquilo que existe sempre, né? É a única realidade, é aquilo que concede existência a tudo que existe, né? Nesta ordem secundária, né? E o Swami Paramatmananda diz que é importante que nós estejamos bem estabelecidos, né? E presos. Aqui ele usa a palavra: se você se agarrar à realidade, você encontrará segurança na vida. Então, se nós permanecemos investidos no anátema, o que significa permanecer investido no anátema? Se nós permanecemos investidos, né, dependentes, né, agarrados, apegados ao complexo corpo-mente, às coisas, né, a tudo que existe em termos de fenômeno, objetos, então a gente vai estar numa situação de absoluta insegurança, né? Como o Papaji costumava dizer, você se agarre a qualquer coisa que tenha um nascimento e uma morte, qualquer coisa que se modifique, né? E aquela coisa irá te trair no final, né? Por quê? A gente se agarra ao nosso corpo físico e o corpo físico vai nos trair no final, no sentido de que ele vai envelhecer, né? Declinar e morrer, né? E decompor, né? Então, o Swami Paramatmananda, ele tem essa analogia antiga, porque eu já ouvi essa analogia dele nos ensinamentos dele de 10, 20 anos atrás. Provavelmente ele ouviu dos professores dele. Ele apresenta o anátema como se fosse uma vitrine onde tem uma cadeira muito linda, maravilhosa, mas ela é feita de papelão, né? Então, ele disse: você tem uma cadeira bonita, linda, bem decorada, mas ainda assim é de papelão, nunca se apoie nela, né? Nunca dependa dela, porque se você se apoiar nela, se você sentar nela, você, né, irá se machucar, ela irá te trair no final das contas, né? Por quê? Porque ela é anátema, ela não é real, né? Então, se nós devemos estar investidos, né? Que nós estejamos investidos naquilo que é real, aquilo que existe sempre, né? Livre de qualquer limitação, né? Livre da temporalidade, livre do espaço. Então, nós precisamos de abandonar esses artefatos de papelão que parecem reais, mas não são reais, porque nós não conseguimos nos apoiar neles de tal modo a obter a segurança e a estabilidade que nós buscamos. Então, esta segurança, esta estabilidade, só existe no Atma. E no Atma, o Atma é o ser, né? É a consciência, né? E para aqueles de nós com um pouco de dificuldade de compreender este Atma, que nada mais é do que o eu, ele aparece como esse pensamento eu sou, eu existo, para aqueles de nós com dificuldade de identificar este Atma, a gente pode identificar como Deus, né, como o Criador, né? Porque aí isso irá nos conduzir gradualmente à conclusão de que o Criador também é este eu, também é este único ser não dual, né? Então, ele apresentou essa analogia da cadeira de papelão e ele diz: nunca se apoie no anátema, né? Porque se a gente se apoia no anátema, como o Arjuna fez, né? Ele se apoiou nos parentes dele, aí, inesperadamente, os parentes queridos dele, né, se apresentaram do lado oposto do campo de batalha. E ele, né, investido, apoiado, dependente emocionalmente deles, né, aí se encontrou em tamanha dificuldade que ele nem sequer conseguia discriminar o Dharma do Adharma, né? Então, a gente deve evitar de nos apoiarmos no irreal e nos apoiarmos na realidade, que é esta consciência, né? Que é esta nossa existência, que brilha no intelecto de cada um de nós, em tudo e todos. Nunca se apoie no anátema. Mas, inicialmente, uma pessoa pode não compreender o que é este Atma, o que é este ser,
Portanto, no início, é melhor usarmos a palavra Bhagavan. Bhagavan significa... Bhagavan, né, é um título usado para os Mahatmas, para os grandes sábios, né, na Índia. Mas Bhagavan significa Deus também, entendeu? Então, que a gente entenda que o Atma é o Criador, o Atma é Bhagavan, até que nós possamos compreender a natureza de Bhagavan como sendo a mesma natureza, né, do Jiva, né, do Ishvara, Jiva, Jagata, né, a mesma natureza, e essa natureza é o Atma, é o ser, a existência e a consciência, né? E aí o Swami Paramahansa apresenta uma daquelas, né, conclusões absolutamente simples, né? Ele diz, portanto, moksha nada mais é do que total confiança em Atma, né? How about that? Né? O que vocês acham dessa afirmação, né? Simples, né? E precisa, né? O que é moksha? O que é libertação? É total confiança no ser, na consciência, né? E total desconfiança do ser aparente, total desconfiança do anátema? Não, a gente não precisa de desconfiar do anátema, né? A gente desconfia do anátema se a gente estiver imaginando que o anátema é o ser real. Uma vez nós saibamos que o anátema é um ser aparente, né? É um ser nitya, né? É um ser secundário, né? É um fenômeno, é um reflexo do ser absoluto, do ser original. Então, a gente não precisa nem desconfiar do anátema, a gente não faz nenhuma confusão, mas a gente permanece investido ou identificado com total convicção em nossa natureza imortal, eterna e ilimitada, como pura consciência, pura existência, né? E aqui o Swami também diz que é a confiança no Atma, e a escravidão nada mais é do que confiança em Anatma. Então, se a gente permanece investido, né, e confiando no Anatma, aí a gente acaba em encrenca, né? Acaba em conflito, porque a gente acaba experimentando aquela condição psicológica definida como samsara, né? Então, ele também diz aqui, em outras palavras, diferentes daquelas que eu apenas, né, disse, ele falou assim que a confiança e o amor no Atma é moksha, né? Mas a gente não precisa odiar o Anatma, porque o ódio ao Anatma é um problema tanto quanto o amor ao Anatma, né? Então, isso é importante que nós compreendamos. Por quê? Porque o amor e a aversão, o desejo e a aversão são a mesma energia, né? Se a gente deseja muito ou ama muito uma coisa, né, um objeto, digamos, ou se a gente odeia muito ou tem uma grande aversão, de qualquer modo, né, isso representa um problema do ponto de vista do jiva, né, porque ambas essas energias irão produzir perturbação mental, emocional e intelectual, né, porque são energias que estão ali, né, movendo, né, a nossa mente, o nosso intelecto, né, como se fosse uma força gravitacional de atração ou repulsão que compromete a nossa capacidade de discernimento, o nosso equilíbrio emocional. Você entende, Poliana? Ok. Então, nós vimos que este Atma é não limitado pelo tempo, é não limitado pelo espaço, né? Ele existe em todos os lugares, do mesmo modo que o espaço pervade todos os cantos deste universo aparente, né? Krishna também diz que tudo é permeado por este Atma, né? E a beleza é quando uma coisa se torna cada vez mais penetrante, ela vai perdendo o quê? O seu rupa estado, né? Então, de novo, ele apresenta uma outra nuance desta natureza do ser livre de rupa. Rupa é forma, né? Quando nós fazemos essas analogias do ser que nós somos, né? E nós apresentamos esses dois símbolos do ser, né? A luz e o espaço, né? Se nós quisermos saber qual é a forma do espaço, né?
aí a gente, né, vai ficar em dificuldade, porque o espaço ele é livre de forma, né, uma outra semelhança ao ser que nós somos, né, livre dos rupas, né, livre das formas, livre dos nomes, né, o que a gente fala sobre o ser, se corresponde à sua natureza intrínseca, que não é realmente uma propriedade ou um atributo, né, a ser definido por um nome, é simplesmente a existência, a consciência, que concede existência, a consciência a tudo que existe no universo, né? Então, ele fala aqui que a beleza desta natureza toda penetrante, toda pervasiva, é que tudo que penetra, se utiliza, como nós sabemos, esta consciência é o mais sutil dos sutis, esta consciência, ela se torna tão pervasiva, tão penetrante, que ela se torna fórmula, livre de forma, né? A gente começa a perceber a dificuldade, né, em compreender e identificar e reivindicar a nossa natureza como este ser sem forma, né, devido à tremenda sutileza, né, o mais sutil dos sutis, e ainda assim é a essência da nossa experiência humana, da nossa identidade humana, como nós sabemos claramente, né? E ainda assim é extremamente sutil ao ponto de não haver nenhuma forma, a ponto de não ser objetivável, como nós já vimos, como outra característica ou natureza desta consciência, né? Então, ele fala sobre o espaço um pouco aqui, mas nós já exploramos esses conceitos, né? Ele diz que este ser é omnipresente, do mesmo modo que o espaço é omnipresente. A gente fala que Deus é omnipotente, omnipresente, né? Porque Deus, né, manifesto, ele se manifesta como pura sattva. E pura sattva, ele precede o espaço. O espaço é o primeiro dos elementos criado a partir desta inteligência primordial chamada Deus, ou pura sattva, né? Então, pura sattva, ela pervade tudo, né? Então, Atma sem forma, isso é importante, né? Porque quando as pessoas fazem uma pergunta, se todo mundo tem Atma, como é que eu não sou capaz de ver? A nossa resposta é que não seríamos capazes de ver o Atma, porque ele não possui forma. Mas a gente nem precisa chegar ao ponto de dizer isso, porque existem tantas outras coisas que não possuem forma, né? Mas a distinção mais importante entre o ser e todos esses outros objetos sutis que são sem forma é que todos esses outros objetos sutis, mas ainda assim sem forma, como um sentimento, um pensamento, né? É que todos esses outros são realmente objetos, por quê? Porque eles são percebíveis, né? Eles são conhecidos por nós, eles são objetificados por nós, enquanto que este Atma, ele não é um objeto de objetividade, né? Objetividade, eu acho que é o termo correto, né? Objetificação, né? Então, uma das características do ser é aquilo que jamais pode ser conhecido objetivamente, como um objeto, né? Enquanto que o espaço e muitos outros objetos sutis, embora eles sejam invisíveis porque não possuem forma, eles ainda assim eles são conhecidos por nós, portanto, eles são objetos de conhecimento, são objetos de experiência, mas o ser, ele é nirvikara, ele é jamais objetificado, né? Objetivado. Então, todos os outros aspectos da nossa experiência humana nós somos capazes de objetivar, né? Objetificar, como o corpo físico, os pensamentos, como eu estava mencionando, né? Mas esse Atma não, ele não é, né? Não é objetivável, objetificável.
Então, a questão é, então, muitas pessoas dizem, não, eu só acredito naquilo que eu percebo através dos órgãos sensoriais e da mente. Então, se ele não pode ser objetivado, então ele não existe. Aí, naturalmente, o Vedanta apresenta algumas analogias, né, para sustentar a lógica de que algo não precisa ser objetivável para obter um status de existente, né? Existem muitas coisas que não são objetivadas e nós sabemos que existem, né? Então, nós sabemos a analogia dos nossos olhos, né? Os olhos nos permitem conhecer o mundo, mas os olhos jamais são vistos, né? E se a pessoa disser, não, eles são vistos através de um espelho, aí nós temos que dizer, não, você não vai ver os olhos através do espelho, você vai ver o reflexo dos olhos. O olho físico que nós possuímos não é um objeto de conhecimento, de visão, né? Porque ele é aquilo que vê tudo, mas ainda assim ele não aparece em nenhum campo de visão, né? Então, do mesmo modo, o ser, ele existe muito embora ele jamais possa ser visto, né? Uma câmera fotográfica existe muito embora ela jamais tenha sido vista numa fotografia, né? E assim por diante, nós temos algumas analogias, né, vedânticas. Devemos aceitar a existência de Atma, mesmo considerando que ela seja o mais sutil e o mais invisível e até mesmo não objetivável, né? Mas a gente deve aceitar isso não simplesmente como uma crença cega, mas compreendendo, né, a natureza daquilo que nós denominamos objetos e a natureza daquilo que nós denominamos sujeito, né? E compreender qual é a essência do sujeito. O sujeito, fundamentalmente, é o sujeito, é o vidente, né? Como é que é a nova expressão? Marcelo, em vez de vidente, é o vedor. O vedor, né? Nós tivemos o Brigdisha utilizando o termo vidente e, recentemente, eu fui corrigido dizendo que deveria ser o vedor, né? Então, agora eu estou com uma vassana para vidente, né? Vidente parece alguma coisa mais mística, né? Eu tenho que mudar essa vassana para o vedor, né? Então, qual é a natureza deste vedor? A natureza deste vedor é aquela natureza que jamais pode ser vista, né? Aí você, não, mas a minha mente é o vedor. Não, mas a sua mente também é vista. E quem é que vê a sua mente? Você, Marcelo, você vê a sua mente. Você não vê a sua mente, Marcelo? Ah? Então, a sua mente não deve ser o vedor real, né? Então, se nós compreendemos a natureza do sujeito e a natureza dos objetos, né? Então, a gente sabe que o sujeito é aquilo que jamais será visto. Por quê? Porque é o vedor de tudo, né? E ele não é a mente, né? É a consciência que ilumina o que brilha na mente. Então, vamos ver o que mais relevante aparece por aqui. Quando o salão for destruído, o espaço, de novo a analogia do espaço aqui, né? Nós sabemos que os edifícios, as casas velhas são destruídas e o ser, né? O espaço, em analogia, permanece intacto. O que essas analogias dizem a respeito de nós e de Arjuna? Não tenha nenhum problema a respeito de perder este corpo físico, mesmo que você morra neste combate, você não morre, porque o espaço permanece intacto, né? Não importa quantas vezes as construções sejam demolidas, né? Explodidas e etc., você permanece, né, em sua real natureza, jamais afetada, né, por nenhuma dessas construções e destruições, né? Então, no verso 18, ele continua, né, falando sobre tudo isso, diz que os corpos são perecíveis, né? E esses corpos, na verdade, eles pertencem ao ser eterno.
E o ser eterno é imperecível. E o ser eterno é não objetificável, né? Portanto, lute, Arjuna. Então, nesse verso, ele explora um pouco mais a natureza não objetificável deste ser, né? Então, nós sabemos que nós temos três corpos: o corpo físico, o corpo sutil, o corpo mental, emocional, e nós temos o corpo causal, né? Que é o nosso corpo de vasanas, ou a nossa mente, né? Subconsciente ou inconsciente, que nós conhecemos, né? Todos nós temos uma certa familiaridade com as nossas vasanas, as nossas predisposições, propensidades, tendências, né? Os nossos viés, né? Então, nós sabemos que os três corpos, eles são objetificados, né? Mas existe alguma coisa que não é objetificável, né? Então, este ser é imperecível e ele é não objetificável. Foi o último dos aspectos deste ser descrito por Krishna nesta passagem, né? Ele é tão intimamente associado ao corpo físico, né? Que é muito fácil a gente fazer esta confusão e sobrepor, né? O corpo no ser, né? Mas a gente vê que o corpo físico ele é perecível, ele tem nascimento e morte. Então, este corpo físico ele não pode ser o ser. E ainda por cima, existe um princípio dentro da nossa experiência humana que testemunha, experimenta e conhece o corpo físico. Então, este corpo físico nada mais é do que um objeto de conhecimento, um objeto de experiência. Em outras palavras, emite, existe no campo dos objetos, e eu sou o sujeito, eu sou o visor, Vedor. vedor, obrigado. Eu sou o vedor, né? Eu sou o vedor, mas que tipo de vedor? O vedor que jamais é visto, né? Porque não existe nada além deste vedor, né? Porque eu sou a consciência, né? Eu não sou a mente. E ele fala que esta consciência, né, ela existe como se ela existisse dentro do corpo, mas, na verdade, ela não é limitada pelo corpo, como nós sabemos, né? Ela se expande além do corpo, mas ela vivifica o corpo através de quê? Através de um processo no qual ela vivifica o corpo sutil, que, por sua vez, vivifica e anima o corpo físico, né? Então, todos esses três corpos, né, eles são fundamentalmente vivificados por esta consciência que, aparentemente, ela vive dentro do corpo, mas ela não vive, ela brilha nos três corpos, tornando matéria uma matéria senciente. A matéria, né, que é produzida, que é constituída pelos elementos, ela se torna uma matéria viva, né, senciente, desfrutando de uma certa consciência, uma inteligência, né? Tudo isso nos dá a impressão de que este ser existe dentro do corpo, mas não é exatamente assim. Tudo existe dentro deste ser, que é o que nós somos, né? E aqui o Swami Paramarthananda, ele diz, o Atma dentro do corpo é chamado Sharira, né? Portanto, como Atma, eu sou imortal, e como corpo, eu sou mortal. E a única coisa que nós precisamos fazer, uma pessoa sábia deve fazer, é aceitar a mortalidade do corpo e aceitar a imortalidade do ser que nós somos, né? Então, é a coisa mais simples. Aceita aquilo que não pode ser modificado, o que é a mortalidade, a temporalidade dos fenômenos que ocorrem em Nitya, né? E aceite a imortalidade, a eternidade do seu espírito, da sua consciência. É muito simples, então. Então, eu aceito a imortalidade da minha consciência e existência e eu vou continuar trabalhando duro para também produzir a imortalidade do meu corpo físico, né? Aí, de novo, o indivíduo ele acaba, né, em dificuldade, né? Ele vai entrar no campo da impossibilidade. Por quê? Porque ele está ainda
mais identificado com o corpo físico, né, com matéria e energia, do que com sua real natureza como espírito, né? Então, aceite graciosamente e com muita gratidão a mortalidade da sua natureza inferior e abrace a sua natureza superior, a sua natureza eterna, né? Porque este é o único porto seguro, como nós sabemos, né? É a única segurança que existe, né? Todas essas são ideias que nós já vimos antes, mas agora o Lord Krishna acrescenta um outro ponto, que é o último ponto, o feature da consciência, de Brahman, de Atma, né? Neste verso, ele apresenta a natureza aprameya. Prameya e aprameya. Prameya é aquilo que pode ser conhecido, experimentado, objetivado, né? Objetificado, né? E a prameia é aquilo que não pode ser conhecido objetivamente, objetificadamente, né? Então, prameia e aprameia é o que ele acrescenta aqui, não é nada novo para nós. A natureza do ser é aprameia, é aquilo que jamais pode ser conhecido objetificadamente. Falei certo, Marcelo? Ah, jamais pode... Objetivamente, objetivadamente. Objetivado. Não, eu queria dizer... Objetificar é coisificar. E objetivar é ter como objetivo. Então, o ser é aquilo que não pode ser visto objetivadamente. Objetivado. Eu não posso dizer, ele não pode ser visto objetivadamente. É como objeto, é como uma coisa, é isso? Ele não pode ser objetificado. Tá, objetificado. Então tá, objetificado. Objetificadamente, né? Porque eu tenho a tendência de falar traduzindo o inglês para o português, né, em algumas passagens. Então, o ser, né? Este é o conceito do Atma, que é a prameya. É uma característica muito importante que, na verdade, é a última, é a mais essencial, é a mais sutil e, no final das contas, é a mais difícil de ser assimilada, né? Porque o indivíduo, querendo, né, nessa busca pela identificação com o eterno, a identificação com a real, né, natureza do eu, né, ele busca este eu, ele busca este ser, como se este ser pudesse ser objetivado, né? Como este ser pudesse ser conhecido do mesmo modo que nós conhecemos todos os outros fenômenos, né? que existem, né? No mundo, no universo, né? Tudo são fenômenos objetos e nós os conhecemos, né? De modo objetivo, né? São objetos, né? Então, quando nós buscamos a libertação ou autoconhecimento, nós queremos, né, compreender este ser, esta consciência, né? E até os últimos momentos dessa busca, esta tendência de caracterizar o Atma como prameya, como algo que possa ser um objeto de conhecimento, experiência, entendeu? Persiste, ela persiste. E o autorreconhecimento ele ocorre quando esta tendência se dissolve, a ficha cai e o indivíduo compreende que ele jamais, em sua real natureza, pode ser reduzido a um objeto de conhecimento, porque ele é o sujeito absoluto, né? Aquilo que é a prameya, jamais possivelmente reduzido a um objeto de conhecimento, né? Então, para todos nós que queremos obter este autoconhecimento firme, claro, sólido e sempre presente, a gente precisa compreender que este conhecimento é a coisa mais simples e que ele jamais vai ser conhecido como alguma coisa outra que a minha própria natureza, como o vidente absoluto. Desculpa, eu esqueci de novo a palavra que eu aprendi ontem.
como é que é essa palavra difícil e curta? Vedor. Vedor Vedor. absoluto. Porque o ser, ele jamais pode ser experienciado porque ele é o experienciador, né? Ele é a natureza absoluta daquilo, daquele agente que experiencia, ele jamais pode ser experienciado, ele jamais pode ser conhecido, porque ele é a real natureza do conhecedor, que jamais aparece na fotografia, né? Ele jamais pode ser testemunhado, porque ele é o princípio testemunha, né? Não experiencial, né? Que brilha no intelecto do agente experienciador do intelecto humano, né? E assim por diante, por diante. Então, essa história é uma história antiga, vocês do Vedanta Brasil são espertos, né? Eu tô desenvolvendo um pouco mais isso, de repente, porque a Betânia trouxe o enfermeiro dela, não sei o quanto familiarizado ele esteja com esses termos. Cadê a Betânia? Ali. Oi, Betânia. Né? Mas nós sabemos, né? Como é que é o nome seu? Leonardo, Oi, Leonardo. Prazer, tá? muito prazer, professor. Legal ter você aqui. Feliz também de estar. Então, esses são conceitos já bem conhecidos a todos nós do Vedanta, né? Que o ser, ele é sempre presente, né? E aí os Upanishads dizem, mas ele não pode ser conhecido, né? Aí o cara diz assim, putz, eu estou aqui para o autoconhecimento e agora as escrituras dizem que ele não é um objeto de conhecimento. Como é que a gente vai compreender esta aparente contradição? Né, Luciano? Como é que você responde, você sendo um estudante avançado do Vedanta? Hã? Existe uma aparente contradição, né, Arlindo? Inicialmente a gente pode pensar, pô, mas eu estou aqui para conhecer o ser e ao mesmo tempo eu não posso conhecê-lo porque ele não pode ser objetivado. E aí ao longo do tempo a gente percebe que na realidade a gente se reconhece como ser, né? E a gente através do conhecimento, dado pelas próprias escrituras sob a orientação do professor. Então, até você chegar nessa compreensão da maneira, entre aspas, né, em que você vai adquirir esse conhecimento, que não é de uma forma objetivada, leva um certo tempo, né? E eu estou nesse caminho ainda, eu não sou avançado não, viu, ainda? Não? Não. Olha, você está fazendo, tá exercendo a falsa modéstia. Não, não é falsa modéstia, não. Eu estou sendo sincero, assim. Obrigado, Ali. Então, nós estamos nessa busca, né? E a gente sabe que o ser, ele jamais vai ser conhecido, né? De modo objetivo, assim, né? Como um objeto. Por quê? Porque ele é conhecido como sujeito, é a coisa mais simples do mundo. E você descreveu muito bem, entendeu? É simplesmente uma questão de interromper, né? Interromper essa tendência extrovertida, de projetar o ser num objeto de experiência, não importa o quanto maravilhoso ela possa ser, né? Então, ele não pode ser conhecido? Sim, não, ele pode ser conhecido, e de fato é o objetivo de todo esse processo de encarnações. Encarnações é o autoconhecimento, mas só que você não irá se conhecer como um objeto, mas você vai se reconhecer como o sujeito que conhece todos os objetos possíveis e imagináveis, né? Então, você pode conhecer você? Sim, você deve, é o propósito da vida, que é uma escola, né? Mas você se conhece como sujeito absoluto, né? Isso é um conhecimento extremamente simples, tão simples que se torna, né, difícil para as pessoas aceitarem. Mas ele é simples, mas não é necessariamente fácil por causa
desta tendência, né? Esse extrovertimento que projeta o ser num objeto de conhecimento ou um objeto de experiência. Então, tudo que é necessário é desenvolver uma certa qualidade contemplativa, reflexiva, de tal modo que a gente permaneça contemplando nessa busca, sem jamais projetar o sujeito em qualquer que seja o objeto de conhecimento, experiência, entendeu? É muito sutil, é muito simples, mas e muito fácil, desde que a mente já esteja, né, bastante purificada, bastante contemplativa, né, refinada para compreender algo tão simples como isso, né? Eu sou a natureza do sujeito, que jamais pode ser objetivado, né? Ok, então a gente passa para o verso 19, né? Nós cobrimos mais ou menos o tema do Prameya. A Prameya, no verso 19, o texto diz: aquele que considera o self, o ser, né, o Atma, como matador, e até mesmo aquele que considera o self como morto, né, é uma pessoa não sábia, né? São as pessoas que não compreenderam ainda a natureza do eu, né? Porque este eu não mata e este eu não é morto, né? É o mesmo conceito da natureza, né, eterna deste ser, né? Aquele que não nasce e que não envelhece e não morre, né? Então, aquele que fica meio relutante no momento em que o corpo se encontra num processo, né, de envelhecimento e morte e começa a temer, né, a perda da sua existência, a perda do seu eu, do seu ser, né, é uma pessoa não sábia, né, como nós sabemos, né, a maioria dos jivas, eles sofrem dessa ignorância, dessa alta ignorância que os compele, né, a fazerem, né, essa confusão. Ele considera que o ser, né, ele possa ser assassinado, possa morrer por velhice ou por um assassino, né? Ou que ele possa agir e matar, né? Então, são pessoas não sábias, porque este ser, dentro do contexto do Gita, ele não vai matar ninguém e ele não será morto, porque este ser é Satya, né? É aquilo que existe, né, antes do além, de todos os nascimentos e mortes, né? Então, este é um outro verso muito importante, o Swami Paramatmananda menciona, e ele explica o porquê. Porque aqui o Krishna, ele elabora sobre a natureza, a karta e a bhokta, né? Ele elabora sobre a natureza do ser, como aquele princípio, consciência e existência, que não faz nada, né? Mas ainda assim nada ocorre sem a sua presença, sem a sua existência, sem a sua consciência, né? Mas o ser não faz nada. Ele é a carta e ele é a bhokta. Ele não é um ator, né? E ele não é objeto de uma ação. Ele não pode ser, neste caso, assassinado, né? A bhokta significa também que este ser não é objeto de nenhuma ação, nada pode acontecer por este ser, porque quando nós dizemos que o jiva, ele é um karta, o karta é aquele que age, né? Quando nós dizemos que o Marcelo é um karta, né? A gente inevitavelmente tem que dizer que o Marcelo é um bhokta também, né? Porque não existe um fazedor que não seja um desfrutador ou experienciador dos resultados, né? A gente faz e a gente experimenta. A vida nada mais é do que este fluxo constante de estímulo e resposta. A gente responde e a gente, de novo, é chamado a responder de novo. Por quê? Porque as nossas circunstâncias, né, os resultados, né, das nossas ações, eles chegam a nós de novo, como nossas circunstâncias que requerem novas respostas. Não existe um karta, um executor, sem o desfrutador
dos resultados, né? Sem o aspecto experienciador dos resultados, né? Então, este Atma é a carta. Quando o Krishna diz que o Atma é a carta, é aquele que não faz nada, é subenteso, né? Subenteso, se diz? É subenteso que este Subentendido. subentendido. Subenteso é em italiano. É subentendido que este jiva, né? Este karta, também é um bhokta, né? Então, quando ele diz que o ser não é um karta, esse ser também não é um bhokta, né? E é aí que pega para algumas pessoas, né? Porque a maioria dos buscadores da verdade, eles não têm muito problema de aceitar a natureza karta do ser. Não é assim, Celiane? Ah, não, tudo bem, eu sou esse princípio testemunha maravilhoso, né? Equânime, né? Em paz eterna, observando tudo, né? Então, eu não sou aquilo que faz nada, eu sou o princípio testemunha. Mas quando a gente diz que, ó, se você realmente abraça a sua natureza a carta, você precisa também abraçar a sua natureza a bhokta. O que significa é que eu não experimento nada, né? Porque a menos que eu interaja e faça, execute, né? Eu não estou, né, colocando ações e karmas no campo de tal modo que eu tenha que lidar com os seus resultados. Então, a carta, né, que é a real natureza do Marcelo, é também a natureza abocta. Isso significa que a real essência do Marcelo não experimenta nada, né? Então, isso, às vezes, é uma coisa que pega um pouco, porque todos nós temos uma certa vassana, um apego ao elemento experiência que a vida, né, em Nietzsche, em dualidade, nos permite, né? E neste verso que o Swami Paramatmananda, ele diz que é um verso muito importante, porque estabelece uma outra natureza para este ser, que é o que nós somos, né? Porque se este ser, ele não é carta, ele não é um fazedor executor, ele naturalmente ele não é um experienciador, um desfrutador, e se não existe ações e não existe resultados de ações, então não existe o quê? Não existe karma, né? E se não existe karma, não existe nascimentos e renascimentos. Então, este ser é livre do ciclo vicioso de nascimento, vida, morte e renascimento, porque ele nem faz, e porque ele não faz, ele não precisa colher o karma decorrente dessas ações, né? Então, o significado aqui é que a natureza akarta implica a natureza abhokta e que implica a natureza livre, né, do Purna Jnana, que é o renascimento que ele desenvolve neste comentário aqui, né? Onde é que aparece isso? Então, ele apresenta algumas analogias, né? O espaço, nosso espaço novamente. O espaço acomodou todos nós. Sem espaço, nós não podemos estar aqui, mas o espaço não está envolvido em nenhuma de nossas ações. Ele é equânime, né? Ele acomoda tudo e todos. Imagina se o espaço fosse uma entidade e ele está ali acomodando um ato de violência, né? Uma violência contra uma criança, por exemplo, né? Imagina a situação do espaço, né? Ele estaria emocionalmente envolvido, mas não. O espaço, tal qual a luz, o espaço acomoda e a luz revela aquilo que seja de modo absolutamente equânime. Por quê? Porque pertence a uma outra subordem, digamos assim, em analogia, né? Diversa, diferente daquilo que é o fenômeno ocorrente, né? Dentro do espaço ou dentro do campo da luminosidade que revela determinados eventos, né? Sem o espaço, não podemos estar aqui, mas o espaço é livre de todas as nossas ações, né? Jamais participa em nenhuma dessas ações, sempre traçando
esses paralelos, né, entre a nossa natureza, a carta, né, utilizando esses símbolos do ser, principalmente como o espaço e a luz. Se você... Aí nós temos aqui uma outra analogia, né, Vedântica. Você pega uma tela de cinema. Nas telas, nós temos a projeção do filme, né? Tem um projetor, tem o filme, tem a tela, né? Então, a tela é onde todo, né, a história é projetada. Todas as transações, né, projetadas de modo muito dinâmico, né, onde aparecem os heróis, aparecem as violências, o vilão, a morte, a luta. Todas as transações ocorrem na tela, né? E a tela do cinema, imagina a situação dessa tela se ela não fosse um princípio livre e independente de todas aquelas projeções. Ela estaria em dificuldade novamente, porque ela se oporia, né, a qualquer coisa que fosse contrária aos seus quereres, né, à sua consciência, né? Não, o que é justo, né? Isso não é dharma. Como é que vocês projetam uma cena dessa aqui no âmbito da minha tela, né? Então, imagina, a mente humana, ela não aceita determinadas projeções, né? Por quê? Porque nós não somos realmente equânimes, né? Em nossa mente, porque nossa mente é movida por nossos conceitos, noções, né? Quereres e não quereres. Mas uma tela, ela permanece lá, equânime, sem nenhum envolvimento, né? Essa é uma outra analogia interessante, importante a respeito da nossa natureza. Eu acho que eu pulei aqui. Onde está a tela? Yeah. Então, tudo isso ocorre na tela, né? Mas a tela não está envolvida do mesmo modo, o Atma não está envolvido, ele é a carta, ele não experimenta o que está sendo projetado, ele não participa nas ações, né? Na dinâmica, né, da projeção, né? E essa é a ideia que Krishna está, né, apresentando numa linguagem diferente, numa linguagem indireta, né? Ele está dizendo que o Atma é livre de ação, né? E quando ele não faz nada, não executa nada, ele naturalmente ele não mata, ele não morre, ele não experimenta. Assim, esse Atma jamais será um assassino e jamais será assassinado. Esta é a ideia, né, que Krishna utilizava para mover Arjuna a fazer o seu Dharma. Agora, veja a contradição, veja a loucura de tudo isso, né? Now, Krishna está tentando, né, depois de ele ter fracassado em mover Arjuna através da compreensão do Dharma, ele está apresentando conceitos, né, a respeito da natureza, né, Satya, que não faz nada, ainda assim com o objetivo de mover Arjuna a fazer, né? É um conceito realmente que demonstra, né, essas contradições, né, aparentes toda vez que nós apresentamos Satya e Nitya, né? Porque Satya é o substrato de Nitya, né? E aqui nós encontramos Lord Krishna dizendo, olha, você simplesmente não é um fazedor, você não vai matar ninguém, ninguém vai morrer, mas, por favor, levante, vá ali e mate, né? Então, são conceitos muito importantes para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver essa confusão, né? Então, você jamais matará, você jamais será morta. E este versículo é muito importante porque ele estabelece o fato de que este ser é Purna Jemna. Purna Jemna é livre do renascimento. Ele jamais nasce e jamais morre e jamais renasce, né? Então, este é um ponto-chave nesta passagem do Gita, segundo Swami Paramahansa, porque estabelece não somente a natureza, a karta e a bhakta, mas a natureza além do samsara. O samsara é visto como este ciclo, né, quase que infinito de nascimentos e mortes, né? E o ser, ele permanece livre, fora desta roda do samsara, né? É livre do Purna Jemna. Está livre de tudo. O verso 20 diz, ele não nasce em nenhum momento, nem morre em nenhum outro momento. Ele não vem, ele não chega à existência em determinado momento, ele não ocorre
como um evento numa linha temporal, e nem ele desaparece novamente como um outro evento nesta linha temporal. Isso significa que este ser é não nascido, né? Ele é eterno e ele é livre das mudanças. As mudanças aqui no verso 20, ele é apresentado como decadência e crescimento, né? Crescimento e decadência, né? As modificações, as mudanças que ocorrem para o corpo físico, né? O corpo físico, ele é afetado pelas mudanças, o tempo é aquilo que devora tudo, como nós sabemos, consome tudo, né? Mas o ser não é afetado por isso, né? Como o corpo é. Então, repetindo o verso, este ser não nasce em nenhum momento, nem morre em nenhum outro momento, ele não vem à existência e ele não desaparece da existência. O que ocorre com o indivíduo que é identificado com o corpo, né? Ele inevitavelmente, ele começa a tremer de medo, né? Porque ele imagina, se eu ficar doente, se eu pegar uma gripe, um vírus e morrer, eu vou perder a minha existência, né? Que é um absurdo, né? Porque o corpo físico é um entre os instrumentos que nós temos, né, à nossa disposição, como uma entidade, como uma alma individual, né? E se a gente perde um instrumento físico, a gente recebe um outro, desde que a gente queira e precise dar continuidade neste processo, nessa escola, né? Essa escola de aprendizagem, né? Então, o ser, ele não nasce, ele não morre, então ele jamais irá perder a sua existência, a existência não desaparece, né? Nenhum vírusinho vai acabar com a existência, nenhuma gripe vai acabar com a existência daquilo que nós somos, né? Então, ele não é nascido, ele é eterno, ele é livre de decadência, livre de crescimento, né? Então, este é um outro versículo importante, né? E todos esses são muito sutis e filosóficos, né? A gente fala filosófico porque eles são tão sutis que eles são difíceis de ser compreendidos, né? Porque devido a essa sutileza, né? E eles são extraídos dos Upanishads, naturalmente, né? A essência deste verso, ele se encontra, né, num dos Upanishads que aponta a natureza livre de modificações ou de mudanças do ser, que é o nirvikara, aquilo que é livre de modificações. Vikara significa mudanças ou modificações, nir significa livre de, não, né, não sujeito a, nirvikara significa livre de mudanças ou modificações. Vocês lembram de ter ouvido esta palavra diversas vezes em nossas classes, né? E esta mudança, aqui o Swami Paramarthananda desdobra isso, apresentando 6 classificações de mudanças, né? Em referência à nossa natureza física, que é a mais densa, né? Então, a natureza física, né? Ela existe em forma semente, né? E ela nasce, ela cresce, ela passa por um período de metamorfose ou mudança, né? Geralmente atribuído na adolescência. Depois ela se torna um adulto, começa uma decadência, entra na velhice, ela perece e morre, né? Então é como um gráfico, essas mudanças acontecem, é gradual, a gente tem a sensação que a gente não está, né, seguindo este caminho, mas basta a gente pegar algumas fotos de 10 anos atrás. Vocês já notaram as fotos de 10 anos, como é que, né, elas revelam tantas mudanças, né? Às vezes 5 anos, eu sei, olha como é que eu era, né? E agora 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, já não se reconhece mais, né? Então, o tempo, né? O tempo ele vai processando essas mudanças, né, que vão produzir, né, a morte do corpo físico, né, a decomposição final do corpo físico. Tudo ocorre gradualmente, né? Quando jovens, nós nunca sabemos que o declínio físico vai chegar, pois somos energéticos e muito dinâmicos, né? Eu lembro muito bem quando eu era jovem, eu me sentia quase que, né,
invencível, né? Eu tinha uma fantasia que eu jamais iria ficar doente, né? Era uma fantasia, eu fazia muito esporte, isso eu falava, né? Aquele orgulho, né? A vaidade da juventude, que você se acha, né? Invencível, né? Nenhuma doença pode realmente, a morte jamais pode chegar perto de mim, né? Então, isso é parte da vaidade, da ignorância, né? Quase que inevitavelmente, né? Acompanhada com a juventude. Aí o Swami faz uma piadinha que ele já, de vez em quando, ele fala, né? Que a gente se sente tão vaidoso, forte, invencível, dinâmico, né? Quando jovens, mas quando nós chegamos na velhice, até mesmo sentar e levantar da cama se torna um grande projeto, né? Um grandíssimo projeto. Putz, eu vou ter que levantar 12:30, porque é o meu horário de fazer xixi. Um grande projeto, né? Eu tenho que pegar uma corda daqui, uma corda dali, arrumar uma outra pessoa que joga uma rodinha, de modo que eu possa levantar as minhas pernas, aí uma alavanca que puxa a perna para fora. Imagina, né? Se o cara for bem engenhoso, né? Ele desenvolve um projeto que permita a eles levantar da cama, né? Para fazer um xixi. É uma aventura, né, Arlindo? Uma aventura, né? E quando nós éramos jovens, né? A gente simplesmente dava um pulo, né? E já estava lá. Todas essas mudanças, essas naturezas, essas modificações, né? Todas essas vicaras, elas são inerentes ao corpo físico, né? Aqui Krishna diz que o Atma é livre de todas essas 6 modificações. Esse Atma jamais nasce, cresce, envelhece e morre, né? Esta é a essência deste verso. Atma nunca nasce, portanto, o nascimento pertence apenas para o Sukshma Shariram, que é o corpo físico, né? O corpo físico ele é sujeito ao nascimento e à morte, e o Atma, o ser, ele é livre, ele é além desses ciclos, né, de samsara, né? Nascimento, vida, envelhecimento e morte, né? Então, é importante que a gente compreenda, né, esses conceitos, porque eles vão, né, esclarecendo para a gente mais e mais a impossibilidade de modificar essas leis cósmicas da manifestação. A lei mais fundamental que existe é que tudo aquilo que é criado, ele é destruído, né? Tudo que nasce, tudo que aparece tem um certo tempo de existência aparente, né? E depois é destruído e retornado aos seus elementos primários. Então, a gente compreendendo isso, né, a gente já desenvolve uma certa maturidade que nos permite aceitar o declínio, o envelhecimento e a morte. E as dores que vêm com o corpo físico, né? Eu estava brincando aqui com o meu amigo e doutor Seabra, e eu recentemente, eu tive, né, desde que eu vim para o Brasil, minha situação do joelho direito e dos ombros foram agravando, aí eu descobri que era sério, aí eu tive que fazer uns interventos médicos, aí eu resolvi o problema, as dores do joelho direito e dos ombros passaram, né? E eu falei, viu, Yushwara? Né? Eu dei um jeitinho aqui, você mandou aquele Papa Karma para mim, né? Umas dorezinhas aqui, dorezinhas ali, eu dei um jeitinho, né? E passou tudo, né? Aí Yushwara olhou para mim e falou assim, espera para ver o que eu vou mandar para você. Aí ele transferiu meus Papa Karmas físicos, transferiu tudo para o pescoço. Eu comecei a sofrer uma dor de pescoço, uma dor de cervical, que me trouxe aqui no interior de Minas Gerais para fazer um outro intervento, né? Por quê? Porque o corpo ele vai, né, não somente envelhecendo, mas ele vai apresentando dores, né? Dores, né? Aí eu comecei a investigar essa dor e isso aqui, mas não tem um jeitinho de regenerar esse problema ali da artrose? Isso, não tem jeito não, é normal. A artrose é assim mesmo. Vai doer e com o tempo vai piorando mesmo, né? E a gente tem que aceitar tudo isso, cara. Vocês que são jovens aí, né?
Tem que saber que é assim mesmo, é a lei natural da vida. O envelhecimento... Vou te mostrar quem manda aqui. Isso, a Ara falou. Quem é que comanda aqui? Quem é que sabe distribuir os punhos e os papas? Sou eu, né? Ok. Então, nós somos além do nascimento. E qual é a vantagem de tudo isso? Quando o indivíduo tem esse conhecimento, ele não entra naquela fantasia de que ele possa modificar essas leis naturais e a gente aceita as coisas como elas são. A gente aceita as naturezas de Nietzsche assim como elas são, né? Que é a temporalidade que passa por um processo de crescimento, envelhecimento, doença, dores e morte, né, do corpo físico. E o indivíduo aceita isso com elegância, né? Com diplomacia, com agradecimento, né? Sem nenhum problema. Por quê? Porque você não pode querer mudar aquilo que é impossível ser modificado, né? Então, a maturidade é a capacidade de aceitar o que nós não podemos mudar, né? Então, nós vimos que as naturezas do ser foram apresentadas, né, em diversos modos, né? Ele é sem nascimento, ele é Nietzsche, é permanente, né? Ele é imortal, e etc, etc. Isso significa, né, eu estou acompanhando com o meu celular, que o ser está livre da decadência, né? Está livre do declínio, né? Da mudança, né? Porque quando a gente fala de mudança, né? A gente gosta da ideia de mudança, porque a gente fala, não, eu quero uma mudança positiva, né? Mas aí você vai ver que a mudança positiva, ela existe sim, e é o propósito da vida, é um processo no qual nós mudamos, nós nos elevamos, nos refinamos e nos purificamos, né? Como alma individual, como mente, como intelecto, né? Como coração, né? A essência da alma individual, ela se eleva, são mudanças positivas. Nós temos nenhum problema com o processo de mudanças positivas que pode ser desenvolvida até mesmo no corpo físico. Quando a gente é jovem, não, eu vou para a academia e vou desenvolver um corpo físico, né? Realmente, né? Forte, musculoso, né? Em vez de um saco de ossos sem músculo, né? Não, eu sou jovem, cheio de músculo. Eu lembro quando eu tinha músculos, né? Então, a gente pode até tentar desenvolver mudanças positivas no corpo físico, mas chega um ponto que você vê que o corpo físico ele começa a curva descendente, né? E a decadência é inevitável, né? Então, tudo isso, né? É importante que a gente compreenda claramente, não desenvolva esta fantasia, esta ilusão de que a gente pode interferir nessas leis cósmicas naturais, né? Do nascimento, né? Desenvolvimento, envelhecimento e morte, de todas as formas. Ele será, assim, atormentado por doenças, né? O Atma jamais perde a forma. Então, aqui o Swami apresenta uma outra analogia, né? Brincando assim, que o corpo físico e até mesmo a mente, ela quer sempre estar em boa forma, mas o Atma, ele jamais perde a sua forma. Por quê? Porque ele é livre de forma, como nós vimos antes, né? O espaço, ele é livre de rupa, ele não possui nenhuma forma, é o substrato de tudo. Então, ele é livre de forma, enquanto que o corpo físico e até mesmo o corpo mental, ele quer sempre manter uma boa forma, né? Uma forma mental, psicológica, física, energética, né? E ele diz que o Atma é livre da forma, porque você é como o espaço, ele jamais perde a forma, né? Isso também é uma outra coisa bacana, né? Eu sou aquilo que jamais fico fora de forma. Portanto, o Atma está livre de Viparinama, está livre de Parinama,
ou mudança, e, portanto, o Atma é chamado de Nirvikara. Então, tudo o que vimos, e tudo isso é o que vimos, para voltar, Atma, Nitya, eterno. Então, o ser é Nitya, é aquilo que é permanente, aquilo que é eterno. Ele é Satya, é aquilo que é a única realidade, né? Ele é Sarvagata, que é omnipresente como o espaço, porque ele pervade, penetra tudo. Ele é a Prameya, é aquilo que jamais pode ser conhecido como um objeto, porque é o conhecedor de tudo. Ele é a Karta, porque ele não é um fazedor. Ele é a Bhokta, porque ele não é uma entidade que experiencia, desfruta. E agora nós vimos que um outro aspecto do ser é Nirvikara, que é livre de toda e qualquer modificações que são inerentes a todas as formas do universo. Estas são as diversas características principais do ser, e os versos seguintes irão ilustrá-la ainda mais de formas diferentes. A ideia é sempre a mesma, mas Krishna repete essas ideias em algumas formas diferentes nos próximos versículos, ok? Nós estamos ainda nos versículos do Jnana Yoga, apresentado no início do Gita. Deixa eu abrir o próximo documento. Mas na próximo final de semana, porque amanhã eu vou estar viajando, nós vamos entrar nos ensinamentos do Karma Yoga, né? Que eu acho que vai ser muito bacana também, né? Porque o nosso problema como ser, esse conhecimento, já é muito claro para todos nós. De repente, o conhecimento a respeito da nossa natureza karta, né, vai nos ajudar a nos estabelecermos mais firmemente em nossa natureza akarta, né? Então, na sequência dos versos, né, tem aqui o Senhor Krishna está falando sobre a natureza do ser. Nós vimos isso, né, a natureza como apenas repetida neste momento. Ele apontou que o Atma, ele é omnipresente como espaço, né? Ele permeia tudo, ele é Advaitam. A gente ouve esse termo Advaita. Advaita é livre de divisões, ele é um todo, né? Ele é um inteiro, é um todo sem partes. Imagine um todo sem partes, né? Quando a gente fala assim, a totalidade do universo, a gente fala, uau, é constituído de quê? De tantas estrelas, tantas galáxias, tantos, né? Vai entender as partes que compõem, né, este universo, né? Então, não, o ser é um todo sem nenhuma parte, né? Então, são todos aspectos, né, que determinam esta natureza. Advaitam é aquilo que não é dividido por partes, aquilo que não é configurado como uma soma de partes, né? É um sem o segundo, né? É não dual, é uno. Em seguida, o Lord Krishna aponta a natureza aprameya, que não pode ser objetivada, como nós vimos, né? E ele, então, em sânscrito, aprameya, nitya, satya, sarvagata e aprameya são as características desse ser que é a nossa natureza. Krishna também disse que Atma é a carta, como nós vimos, é Nirvikara, portanto, não há questão de nascimento de Atma, não há crescimento, decadência, declínio e morte. Tudo isso nós vimos agora mesmo, né? Então, a beleza é que este Atma está intimamente ligado ao corpo, mas o que quer que aconteça ao corpo não afeta o Atma, né? Então, nós temos que aí parar um minutinho e compreender este relacionamento íntimo entre a consciência, o ser, né, a nossa existência, nossa consciência, e o corpo físico, e o modo qual existe uma associação ou um relacionamento, né? Nós já vimos em outros textos que esta associação, este relacionamento existe do ponto de vista da nossa natureza como complexo corpo-mente para com o ser, a consciência. A consciência, ela não se associa realmente, mas o complexo corpo-mente, ele se associa porque ele é um fenômeno que depende da consciência
e existência, né? Então, a beleza é compreender a intimidade entre este fenômeno chamado o corpo-mente e a consciência e o ser, né? E o modo qual este corpo-mente depende do ser, o ser ele está ali, né? Permeando, pervadindo e vivificando esse corpo, mas totalmente livre e independente do corpo, né? Quando a gente diz que o autoconhecimento é a libertação, porque é a compreensão daquele aspecto da nossa existência humana que é livre e independente do complexo corpo-mente. É isso que significa libertação, né? Ela pode ser vista libertação do ciclo quase que indeterminado, indefinido, né? Infinito de nascimentos, mas é a libertação, né? A libertação de todas as limitações, né? Inerentes, intrinsecamente inerentes ao complexo corpo-mente, né? Então, este corpo, esta consciência, ela é intimamente ligada, mas ainda assim absolutamente livre e independente deste complexo corpo-mente, o qual este ser que nós somos, né? Vivifica, né? E anima. Então, nós temos que lembrar aqui o exemplo da luz, né? Que é um outro grande símbolo do ser, um modo qual ela ilumina, né? A mão, ilumina os corpos, ilumina tudo, mas ela é livre e independente de todos os objetos que ela ilumina e revela, né? Nós temos diversos outros exemplos, como a tela do cinema, que acomoda todas as projeções, se mantendo livre e independente de todo o dinamismo, né? De toda a dinâmica, de todos os atos, né? Ocorrentes dentro do âmbito desta tela, que é a consciência. A consciência é a tela, né? A absoluta, né? E a Natima é o filme. A Natima é o filme projetado por Maheshwara, que também é projetado pela mente humana, porque o Maheshwara projeta esse filme, esse universo, né? Dentro do âmbito da consciência, né? E o Jiva Atma aparece como os atores que experimentam este filme projetado, e eles também projetam, né, uma segunda projeção dentro do âmbito da projeção original, né? E esta projeção é a projeção através de nossas vasanas, né? Porque tudo ocorre dentro da nossa mente, e a nossa mente ela percebe este universo de modo muito pessoal. É por isso que as mesmas experiências elas têm efeitos diferentes para indivíduos diferentes, né? O mesmo objeto de experiência pode ser interpretado e experimentado de modo diverso de indivíduo para indivíduo, né? Porque é a projeção que ocorre dentro do âmbito desta mente individual que existe dentro do âmbito da consciência. Porque, como nós sabemos, não existe distância espacial entre a mente refletida, que é a mente individual, e a consciência absoluta, entendeu? Não existe nenhuma distância entre a mente do indivíduo, que é a consciência refletida, e a consciência original, que é ali, né, pervadindo, permeando e produzindo este brilho de consciência individual na mente humana. O verso 21, Arjuna, o Krishna diz, Arjuna, como pode essa pessoa que sabe que o Atman é imperecível, que sabe que ele é imutável, que sabe que ele é sem nascimento, sem decadência, como pode essa pessoa matar ou instigar alguém a matar, né? Como isso é possível, né? Então, aqui o Krishna ele apresenta uma pergunta, né, para Arjuna, tentando, né, instigá-lo a discriminar, pensar de modo correto, né? Como é que pode alguém, né, que já conheceu a natureza desse Atma, porque eu apenas descrevi, né, compreendendo que ele é imperecível, imutável, como ele pode, né? Ele pode matar ou morrer ou instigar alguém a matar, né? Então ele apresenta esse conceito e ele adiciona um outro fato muito interessante. Ele diz que um indivíduo, né, sob o efeito de avidya, que é esta ignorância, esta auto-ignorância, ele se torna um ator. E como ator, ele coloca, ele executa ações, né?
E algumas dessas ações são dármicas, são em harmonia com as leis que regem o campo, e outras dessas ações são adármicas, elas são em violação a essas leis harmônicas que estruturam o campo, né? Então, aqui ele fala como pode uma pessoa sábia se sentir o fazedor de ações, ou até mesmo se sentir o instigador de ações. Como pode uma pessoa fazer, executar ou instigar outros a fazer ações? Então, o que significa? Significa que nós somos atores não somente com base naquilo que nós fazemos, mas nós também somos atores na medida que nós instigamos outras pessoas, sob nossas influências, a fazer determinadas ações, né? Aí o indivíduo diz, eu sou inocente, eu não fiz nada. Aí o cara diz, não, você é cúmplice. Você não somente é cúmplice, foi você que engenhou tudo isso e você que instigou essas pessoas a agirem, né? Então, o karma vai para quem? O karma vai para quem agiu e o karma vai para aqueles que instigaram, ou que planejaram, ou elaboraram aquelas ações, né? Qual é o objetivo de um buscador espiritual, né, vedântico, né? Ele quer saber, o objetivo deste buscador é o conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento do Atma, né? Então, aqui, essa palavra Veda é um verbo que deve ser traduzido como sabedoria, saber. O objetivo do buscador é esta sabedoria espiritual, é conhecer o Atma e saber o que? O Atma. E que tipo de Atma você deve conhecer? Como vimos antes, o Atma indestrutível, né? Esse Atma, ele se manifesta como eu sou, né? E este eu sou, este aham, este pensamento aham, ele quase que inevitavelmente ele se identifica com a matéria e com a energia, né? E quando ele se identifica com esses fenômenos transientes, né, ele se torna perecível, né? Ele se torna destruível, né, ou destrutível, né? Qual tipo de Atma você vai conhecer? Aquele que não é sujeito ao nascimento e à morte, aquele que é indestrutível. Eu quero estar estabelecido na minha natureza indestrutível, na minha natureza permanente, eterna, né? Imodificável e assim por diante, né? E a confusão é devido ao fato de que nós pensamos que a consciência seja parte integrante do complexo corpo-mente, né? Então, essa confusão que nós fazemos quando nós procuramos definir esse aham, este eu sou, né? Este ser, este Atma, a gente tende a fazer uma confusão por causa deste relacionamento íntimo entre a consciência e o complexo corpo-mente, né? Então, a confusão é devido ao fato de que essa intimidade é tão intrínseca, né, que o indivíduo ele tem a sensação que a consciência é parte integrante do complexo corpo-mente. O indivíduo jamais ele se dá conta que a consciência é livre e independente do complexo corpo-mente. Ele pensa que a consciência é parte integrante do complexo corpo-mente, de tal modo que, se eu perco um aspecto do complexo corpo-mente, o meu aspecto físico, eu tenho a sensação de que eu perco a minha consciência, a minha existência, porque eu assumi que ela é parte integrante do complexo corpo-mente. E como nós já vimos, essa consciência e existência não é parte, não é produto e não é propriedade do complexo corpo-mente. Ela é uma entidade ou um princípio livre e independente, né, que permeia e pervade e vivifica todos os complexos corpo-mente, mas permanecendo sempre livre e independente, né? Então, essa ideia de que, não, talvez a minha consciência dependa do complexo corpo-mente é um motivo, né, que compele as pessoas, né, a permanecerem presas no samsara, né? Samsara, não, eu não posso abrir mão do meu corpo, não, ele está envelhecendo, mas tudo bem, eu estou juntando uma grana, né, e eu vou fazer umas cirurgias plásticas, né?
eu vou tentar enganar os outros, eu jamais vou enganar a mim mesmo, jamais eu vou enganar a Ishvara, né? Eu posso até conseguir um certificado de nascimento alterado, né? Mas ainda assim o fato é que o que eu consigo, né, continuo, né, envelhecendo, né, declinando, né, até que a morte, né, venha a quebrar, a destruir este aparato físico, né? Então eu não posso, né, amarrar, atrelar a minha existência no complexo corpo-mente, porque não oferece nenhuma segurança. Por quê? Porque é nitya, é impermanente, né? Não é eterno, né? Então, lembre-se, né, que a luz não é parte integrante, a luz é livre e independente, o espaço é livre e independente de tudo aquilo que acomoda, e este ser, esta consciência é livre e independente deste complexo corpo-mente com o qual é intimamente, né, relacionado, associado, do ponto de vista do complexo corpo-mente. O indivíduo que é a consciência, ele desenvolve um vínculo de dependência desse aspecto físico que é o mais denso, né, de sua expressão como ser humano, né? Então, até quando o corpo físico seja bonito, saudável e atraente, tudo bem. O problema é quando, né, a velhice começa a chegar, os cabelos vão caindo, as rugas vão crescendo, né? E aí a pessoa, né, ela vai se olhando no espelho e vai dizendo, eu não acredito, por que que isso está acontecendo comigo? Eu jamais imaginava que isso fosse acontecer comigo, né? Então, tudo isso é parte deste conhecimento, né, que o ser ele jamais é sujeito a essas mudanças, né? A compreensão de tudo isso é muito fácil, mas a mudança do eu material, essa transferência de identidade do eu material para o eu consciência, né, que é o que a gente chama esse shift, né, de identidade, né? Você simplesmente se identifica com total convicção em sua identidade absoluta, né, imortal como consciência, muito embora você ainda, né, mantenha a sua identidade material, perecível, né, como jiva, né, sem nenhum problema a respeito das limitações temporais desse instrumento, né? Então, esta é a chave, e o Swami Paramatmananda ele dá uma dica dizendo que a compreensão de tudo isso é fácil, mas que esta transferência de identidade da matéria para o espírito leva algum tempo, né? Em alguns casos, alguns nascimentos. Eu tenho que lembrar de olhar para o corpo, o Swami Paramatmananda continua, eu tenho que lembrar de olhar de modo objetivo para o corpo, dizendo que ele é simplesmente um instrumento de experiência, né? Ele me foi emprestado durante este nascimento, eu temporariamente eu estou usando, sabendo que ele é um processo, um fluxo de constante modificação e declínio, envelhecimento, né? E eu utilizo isso do melhor dos modos para crescer, né? Aí ele apresenta uma outra analogia, essa analogia é uma analogia que eu não tinha visto ele apresentar ainda, né? Ele apresenta a natureza da água nos polos, né? Nos polos nós temos temperaturas muito baixas e a água congela, nós temos continentes de gelo, né? É água, mas é água congelada, né? Então, esses gelos, né, nas periferias deles, às vezes eles se quebram e eles se tornam icebergs, né? Então, quando nós temos esses icebergs, aquele gelo que fundamentalmente é água, ele se torna um iceberg, né? Ele vai flutuar na água, né, no oceano, e ele gradualmente ele vai se dissolver com o tempo, né? É uma preocupação nos dias de hoje, que é o nível dos mares talvez possam subir, né, através desse fenômeno, né? Então, qual é a diferença entre a água congelada naquele bloco, naquele continente de gelo, né, e um iceberg, né? Ambos são águas, né? Só que um está flutuando como se fosse independente, como se fosse um rupa, um nome, uma entidade individual, mas fundamentalmente
ambos são águas, né? E ambos, mais cedo ou mais tarde, serão dissolvidos em sua essência, que é água, independentemente desses fragmentos de gelo, né? Que se desprenderam do continente de gelo, né? Este pequeno iceberg, em analogia, é o corpo físico de cada um de nós, né? Fundamentalmente, nós somos, né, os elementos, digamos assim. Os elementos, eles se configuram como organismos inteligentes, como os vivos humanos, né? E nós somos como indivíduos, né? Os elementos que se tornaram individualizados, né? Como os icebergs, né? Da mesma forma, esses corpos são pequenos icebergs e esses corpos, eles se dissolverão de volta nos elementos. Eles voltam para os elementos originais, do mesmo modo que os icebergs, eles se derretem, se dissolvem novamente em sua essência como água, né? Tudo se derrete neste universo, tudo se funde novamente nos elementos, né? Até que a gente compreenda a natureza real e absoluta de todos os elementos, né? Que é a consciência, né? Então, mas se eu sou a consciência que está no corpo e que sobrevive à dissolução do corpo, né? Este é o conhecimento final, né? Eu sou essa consciência que sobrevive. Como nós sabemos, até mesmo a mente, o corpo sutil sobrevive, mas ela permanece ainda presa no samsara, né? Porque uma mente que não se dissolve no oceano da consciência é uma mente que se retém ainda a sua individualidade, os seus quereres e não quereres, gostos e desgostos, desejos e medos. Então, esta mente individual, ela não se dissolveu, o seu sentido de individualidade não se dissolveu, esse iceberg não se dissolveu. Mas, no final das contas, até mesmo o corpo sutil, ele se dissolve, tá? Tudo isso, o conhecimento, quando é bem assimilado, ele dissolve a alma individual neste oceano, né? E o indivíduo deixa de ser um iceberg. E isso é obtido através daquilo que nós chamamos de nididhyasana, né? Que é um processo final vedântico de discriminação entre o Atma mutável e o Atma imutável, nossa real natureza, né? Entre a matéria inerte e o princípio consciência que vivifica e anima a matéria, né? Este é um processo, é um treinamento vedântico e ele é denominado nididhyasana tecnicamente, e através desse processo constante de contemplação a respeito desses ensinamentos, né? De discriminação, aplicação desse conhecimento no dia a dia, é que essa transferência de identidade gradualmente ela ocorre, né? Do anatma para o anatma. Essa mudança se torna espontânea e natural, uma vez ela seja livre de dúvidas, né? A respeito o que é a minha real identidade, o que é a minha real natureza, né? Eu sou o Atma, deve se tornar tão natural como o samsara, que se acha o corpo físico, né? Então, quando essa compreensão, eu sou o Atma imortal, é tão natural quanto a compreensão do samsara auto-ignorante, que diz, eu sou este corpo físico, né? Então, este autoconhecimento é um autoconhecimento natural, firme, né? Sempre presente. Conhecimento bem assimilado, né? É o que nós chamamos de autoconhecimento. Onde é que eu estou? Antes dessa assimilação, eu costumava dizer que o Atma é a Karta e a Bhokta, né? Até que esse conhecimento seja bem assimilado, eu fico confuso e eu tendo a inconsciente, né, pensar que eu sou aquele que faz e aquele que experimenta, né? Mas uma vez eu assimile esse conhecimento,
eu não percebo a mim, eu percebo a mim mesmo e o mundo, eu não percebo a mim, o meu ser como aquele que faz e aquele que experimenta. Eu percebo a mim mesmo como este princípio testemunha, né, que observa, né, o agente experienciador e o mundo experienciado através desse instrumento, né, mas ainda assim livre de identificação com este aspecto anátema da experiência humana, né? Então, esta é a frutificação, né? Uma vez bem assimilado esse conhecimento, eu já não digo que eu sou o akarta, embora eu continue fazendo ações, eu faço ação compreendendo que eu fundamentalmente sou akarta, muito embora eu deva agir, né? Eu devo agir, porque dentro dessa ordem aparente, eu fui desenhado para agir até que o meu prarabdha karma se esgote, né? Todos eles serão minhas características. Então, anteriormente, o Atma é Nitya. Agora, o que direi? Aham Nitya, eu sou imortal. Então, tudo isso a gente já percorreu, eu permeio tudo. Então, quem é a carta? Né? Como pode uma pessoa que sabe ser um karta, como pode uma pessoa que sabe ser um karta, né, no verso, Krishna faz essa questão para Arjuna, como esta pessoa pode se sentir, se considerar um executor de qualquer ação? Aquela pessoa, qual pessoa? Aquela pessoa que reivindicou Atma como ele mesmo é o Yani. E este Yani é a carta. Então, o que é um Yani? Um Yani é aquele que compreende, que sabe aquilo que é o ser, o Atma real, e se identifica e reivindica a sua real natureza e identidade nesta natureza, neste aspecto, a carta dessa experiência humana, né? Então, o que é o Yani? É aquele que sabe que a sua real natureza é livre de ação, livre de experiências de resultados. E não somente este Yani é a carta, ele é livre de ação, e aí o Swami vai elaborar um pouco naquilo que eu já disse antes. Ele não somente é livre de ação direta, mas é livre de ação indireta. O que significa? Significa que ele não age e não instiga as pessoas a agirem, né? Porque isso é muito comum. Tem pessoas que não, né, não gostam de fazer, mas estão sempre dando ordens aos outros para fazerem, né? Então, como pode um Atma, né, que não faz nada, instigar outros a fazerem, né? Você vê né, as pessoas menos sábias, elas tendem ou fazer, ou está o tempo todo dizendo aos outros o que fazer, como fazer, quando fazer. Vocês já notaram isso? Então, são as pessoas menos sábias, né? Então, uma pessoa mais sábia, ela não faz e nem instiga os outros a fazerem, a menos que seja parte de um papel ou de uma posição profissional nossa que requer fazer, né? Eu fui dono de restaurante e eu tinha que estar com um chicotinho ali, invisível, né? Fazendo as pessoas, instigando as pessoas a trabalharem, né? Portanto, o Atma não age nem instiga ninguém a agir. E para indicar isso, temos duas palavras em sânscrito. O executor direto, eu sou chamado de karta. E se eu sou o executor indireto, eu sou chamado de karihitaha. O sânscrito, esses ensinamentos são tão bonitos, né, que eles até desdobram o executor em dois níveis, o executor direto e o executor indireto. Por que da importância disso? Porque mesmo que eu não faça nada, mas se eu instigo outros, ainda assim eu sou um executor e os karmas, eles vão ser, né, depositados na minha conta kármica, né? A contabilidade kármica, ela vai cair tanto para aquele que fez, quanto para aquele que instigou a ação, né? Então, é um modo indireto de ser um executor. Como esse Atma pode instigar alguém a matar, Arjuna? Aqui Krishna está tomando a ação de matar
no contexto passa a ser a guerra do Mahabharata, como nós sabemos, é apenas uma ação representativa. Podemos entendê-la a todas as outras ações também. Portanto, Jnani é a carta, e o chamamos de pessoa liberada, porque ele não tem punha, ele não tem papa, porque somente aqueles que são cartas, eles produzem punhas e papas, e ele também não tem punha jamna. Tudo isso são consequências. Isso é um final muito importante, muito bonito, que explica o modo qual o Jivan Mukta ele se torna livre do renascimento, né? Aqui ele está dizendo, este Jnani, ele é a carta, ele é chamado de pessoa liberada, por quê? Porque ele não age. Não. A gente vê, né, todos os tipos de Jnanis, e muitos deles são extremamente dinâmicos, fazem muitas coisas. Qual é a diferença, então? É que o Jnani, ele age, mas ele jamais se identifica como o fazedor da ação, né? Ele pode até coordenar e instigar outros a agirem, mas ele jamais se sente um instrumento que instiga os outros a agir, né? Ele está plenamente identificado com a sua natureza superior primária, né? Como o Atma, a carta, e ele deixa a sua natureza secundária por conta de Ishwara, né? E os seus dharmas, os seus swadharmas, os seus papéis, né? Que se desdobram diante de si, né? Dele mesmo, né? Portanto, ele é livre de punha e de papa, embora ele esteja agindo, né? Imagina o Swami Shimayananda, uma pessoa tão dinâmica que agia tanto, ainda assim, sem jamais produzir punha papa. Por quê? Ele jamais se sentia o executor de aquelas ações, tá? É um conceito que nós já conhecemos, mas precisa ser assimilado, internalizado, essas compreensões. Por isso, o Vedanta é muito repetitivo. A natureza da ação, né, em sua superfície, é uma coisa, mas as intenções por trás e a identificação como o fazedor e desfrutador é que vai determinar punha ou papa, né? Então, quando diz que o Jnani é uma pessoa liberada, é porque ele já não produz punha, ele já não produz papa, e se ele não produz punha e papa, ele não possui mais todo aquele material kármico que possa produzir um outro renascimento. Ele é livre do Purna Jamna, né? Tudo isso são consequências deste autoconhecimento que liberta o indivíduo, né? Das ações, não, das identificações com as ações. Das experiências, não, das identificações com as experiências. Portanto, o indivíduo é livre do renascimento, ok? Tudo isso são consequências. Nós recomeçamos, então, na semana que vem, do verso 22, ok? E aí a gente vai, eu tenho que trabalhar um pouco nessas traduções com vocês essa semana para criar mais material. Começo já na segunda, na terça-feira, muito provavelmente, segunda, terça. E aí a gente produz mais material para entrar no Karma Yoga do Vedanta. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Londa. Obrigado a vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Arrivederci. Até semana que vem. Bom domingo.